Sabe aquela ideia, aquela pulga atrás da orelha de que talvez a realidade que a gente conhece não seja, bem, real? É uma ideia fascinante, né? A de que tudo isso aqui ao nosso redor pode ser, na verdade, uma grande ilusão. Essa frase, que a gente vê muito por aí, atribuída a um monte de gente importante, ela é poderosa. É uma ideia que chega a ser meio perturbadora. Ela saiu direto da ficção científica e veio parar no nosso dia a dia, fazendo todo mundo se perguntar: e se o nosso mundo for, na verdade, uma construção artificial? E aí surge essa imagem super forte, a de que a gente está numa espécie de Matrix, uma prisão, e que o criador disso tudo é um tipo de Deus, um Deus falho, até meio malicioso, o tal do demiurgo digital. Só que essa imagem, por mais legal que pareça, na verdade ela está misturando duas ideias que vêm de lugares completamente diferentes. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa separar as coisas. Então vamos começar pela primeira parte, a simulação. A origem dessa ideia não está em nenhum mito antigo e nenhuma religião. Ela vem de um experimento de pensamento, uma coisa bem filosófica e bem moderna. Pois é, a origem não é um mito, é pura lógica. Em 2003, um filósofo chamado Nick Bostrom bolou um argumento que não tem nada de místico ou espiritual. É um raciocínio que nos leva a uma conclusão bem surpreendente. Uma de três coisas é quase que certamente verdade. E o argumento dele, que ficou conhecido como Trilema de Bostrom, é basicamente assim: ou a humanidade vai ser extinta antes de chegar num nível tecnológico super avançado, ou, se a gente chegar lá, não vai ter interesse em criar simulações dos nossos antepassados, ou, a terceira opção, a gente já está dentro de uma simulação. O ponto-chave aqui é estatística pura. Pensa só, se uma única civilização no universo criar, sei lá, bilhões de mundos simulados, qual a chance da gente estar no único mundo real e não em um dos bilhões de mundos falsos? A probabilidade é quase zero. Percebe? O argumento é frio, é matemático. Ele só precisa de computadores superpotentes e muito tempo. Não precisa de deuses, não precisa de demônios, nada disso. Na sua forma original, a teoria é sobre probabilidade, não sobre uma prisão divina. Ok, então essa é a parte da simulação. Agora, vamos para outra metade desse mito moderno e entender quem era de verdade esse tal de demiurgo da antiguidade. A história da criação segundo os gnósticos é bem diferente de um plano divino perfeito. Na verdade, é quase o oposto. Tudo começa com um erro cósmico, um acidente divino. Esse erro gera uma entidade falha, o demiurgo, que por sua vez cria o nosso universo material, que para eles era basicamente uma cópia mal feita, uma prisão. É uma verdadeira tragédia cósmica. E essa frase supostamente dita por ele é perfeita para mostrar a natureza dele. Ele não é um programador genial. Ele é um criador arrogante, cego, que acha que é o único Deus simplesmente porque ele não consegue enxergar o que existe acima dele. E é aqui que a coisa toda, essa analogia do demiurgo digital, começa a desmoronar, quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado, o programador da simulação. O motivo dele, talvez curiosidade científica, talvez só para ver o que acontece, ou talvez ele seja até indiferente. Já o demiurgo é totalmente diferente. A motivação dele é ciúme, é ignorância, é vontade de controlar. O objetivo dele é manter a gente preso aqui. Então, na pior das hipóteses, um cientista observando um experimento. O outro é um carcereiro ativo. Não tem como serem a mesma coisa. Até a ideia de escapar é completamente diferente nas duas visões. Para os gnósticos, escapar era uma revelação mística, interna, que libertava a alma para um plano divino. Já na hipótese da simulação, escapar, isso poderia significar simplesmente o fim do programa, o servidor sendo desligado. É a diferença entre salvação e ser deletado. Beleza, a gente já viu que a analogia com o demiurgo não se sustenta. Mas e a própria ideia da simulação? Será que ela para em pé quando a gente olha para a física, para a ciência do nosso universo? E aqui a ciência traz um balde de água fria. A física quântica mostra um obstáculo que parece intransponível. Para simular com perfeição o estado de, algumas centenas de elétrons, a gente precisaria de um computador feito com mais átomos do que existem em todo o universo que a gente conhece. A complexidade da nossa realidade parece ser, por natureza, impossível de ser simulada. E tem mais. Um vencedor do prêmio Nobel, Frank Wilczek, aponta uma coisa curiosa. O nosso universo parece mal projetado para ser uma simulação.
Ele tem uma complexidade desnecessária, ele desperdiça um poder de processamento absurdo. Uma simulação bem feita seria muito mais eficiente. Claro, existe uma versão ainda mais sombria desse mito, uma que lembra muito o filme Matrix. A ideia de que a simulação é, na verdade, uma fazenda de energia, onde o sofrimento humano é colhido para alimentar os criadores. Só que, de novo, a física não ajuda. Seria o equivalente a construir uma usina nuclear gigantesca que custou bilhões só para carregar uma única pilha pequena. A energia necessária para rodar uma simulação do universo inteiro seria infinitamente maior do que qualquer energia que pudesse ser colhida daqui. Então, o ponto crucial aqui é que essa figura do demiurgo digital é uma salada de frutas intelectual. É uma mistura que não funciona. Ela pega toda a carga moral, espiritual do gnosticismo e tenta colar na lógica fria, estatística da hipótese da simulação. As peças simplesmente não se encaixam. Aí fica a pergunta, né? Se a ideia é tão furada assim, por que ela é tão popular? Por que esse mito moderno tem tanta força e parece tão verdadeiro para tanta gente? A resposta, provavelmente, é que ele é um mito perfeito para os nossos tempos. Ele captura de um jeito incrível as nossas ansiedades com a tecnologia, com o sentimento de alienação, com a nossa busca por um sentido no mundo cada vez mais filtrado por telas. Ele dá um nome para aquela sensação de que a realidade real está perdendo para a realidade digital. No fim das contas, a história do demiurgo digital talvez não nos diga muito sobre a natureza da realidade em si, mas ela diz muito sobre nós. Ela revela os nossos próprios medos e os nossos desejos. O medo de que, por trás de toda a complexidade do mundo, o sistema que nos controla seja falho. E o desejo de que, mesmo que seja uma prisão, pelo menos exista uma explicação para tudo isso.